E seguimos com outros destaques desta segunda-feira. Cássia Godoy. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que espera um gesto de Bolsonaro para a transição de governo. O petista disse que vai descansar 2 dias e depois já começa a trabalhar na formação da equipe. Na eleição mais apertada da história, Lula foi eleito para um terceiro mandato com pouco mais de 50% dos votos válidos. O ex-presidente obteve um total de mais de 60 milhões de votos contra mais de 58 milhões de Jair Bolsonaro. A diferença foi de apenas 2 milhões e 100 mil votos. No primeiro turno, a vantagem de Lula havia sido de 6 milhões de votos. Em discurso no final da noite para milhares de apoiadores que festejavam a vitória na Avenida Paulista, o petista lamentou a postura de Bolsonaro, que até agora não reconheceu a derrota. Lula disse que a eleição dele foi a vitória da democracia sobre o fascismo e o autoritarismo. Essa não é uma vitória minha. Não é uma vitória só do PT, essa foi uma vitória de todas as mulheres e homens que amam a democracia, que querem liberdade, que querem um país mais justo. Essa vitória não é a minha vitória, é a vitória do povo brasileiro e da democracia. Dizer para vocês que eu gostaria de estar só alegre. Mas eu estou metade alegre e metade preocupado. Eu preciso saber se o presidente que nós derrotamos vai permitir que haja uma transição para que a gente tome conhecimento das coisas. Em qualquer lugar do mundo, o presidente derrotado já teria ligado para mim reconhecendo a derrota. Ele até agora não ligou. Não sei se vai ligar e não sei se vai reconhecer. Essa é a vitória mais consagradora, porque nós derrotamos o autoritarismo e o fascismo desse país. A democracia está de volta no Brasil. A liberdade está de volta no Brasil. O povo vai poder sorrir outra vez. No discurso para a multidão na Avenida Paulista, o petista destacou o papel das mulheres e de aliados, como Simone Tebet, na campanha vencedora. Ser presidente 2 vezes e voltar aos 77 anos e ganhar outra vez só pode ser obra de Deus e do povo brasileiro. Espero nunca trair o sonho que levou vocês a acreditarem que era possível reconstruir esse país. Muito obrigado, gente, muito obrigado. Essa vitória não é minha, não é do Alckmin, essa vitória é de vocês. Essa vitória é do filho de vocês. Essa vitória é para o neto de vocês, porque a vitória da democracia eu devo grande parte da minha vitória a coragem e a atitude das mulheres brasileiras, que é a maioria absoluta da população. E quero terminar minha fala dando um beijo no coração de cada uma de vocês e dando um beijo na minha querida Janja. No primeiro pronunciamento como presidente eleito, feito em hotel, Lula prometeu trabalhar pela harmonia da sociedade e entre os poderes, respeitar a Constituição e governar para todos. A partir de 1º de janeiro de 2023, vou governar para 215 milhões de brasileiros e brasileiras. E não apenas para aqueles que votaram em mim. Não existe 2 Brasis. Somos um único país, um único povo, uma grande nação. Não interessa a ninguém viver numa família onde reina a discórdia. A ninguém interessa viver num país dividido e permanente estado de guerra. Este país precisa de paz e de união. É hora de baixar as armas que jamais deveriam ter sido empunhadas. Armas matam. E nós escolhemos a vida. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva vai tomar posse no dia 1º de janeiro para um terceiro mandato, 12 anos após deixar o poder. Nesse intervalo, o petista foi condenado pela Operação Lava Jato. Ficou 1 ano e meio preso e teve os processos anulados pelo STF no início de 2021.
quando se tornou elegível novamente. No discurso de vitória, Lula lembrou a queda e a ascensão política dos últimos anos. Eu me considero um cidadão que teve um processo de ressurreição na política brasileira, porque tentaram me enterrar vivo e eu estou aqui. Estou aqui para governar esse país numa situação muito difícil, mas eu tenho fé em Deus que com a ajuda do povo nós vamos encontrar uma saída para que esse país volte a viver democraticamente, harmonicamente, e a gente possa inclusive restabelecer a paz entre as famílias, entre os divergentes, para que a gente possa construir o mundo que nós precisamos e o Brasil. No primeiro discurso como presidente eleito, Lula diz que quer retomar o diálogo com o judiciário, sem cooptação ou deturpação das forças políticas. O petista destacou que vai retomar o papel de destaque do Brasil no mundo, prometeu defender a Amazônia do desmatamento e do garimpo ilegal e priorizar o combate à fome. Nosso compromisso mais urgente é acabar com a fome outra vez. Não podemos aceitar como normal que milhões de homens, mulheres e crianças neste país não tenham o que comer ou que consumam menos calorias e proteínas do que o necessário. Se somos o terceiro maior produtor mundial de alimentos e o primeiro de proteína animal, se temos tecnologia e uma imensidão de terras agricultáveis, se somos capazes de exportar para o mundo inteiro, temos o dever de garantir que todo brasileiro possa tomar café de manhã, almoçar e jantar todos os dias. Até agora, Jair Bolsonaro não se pronunciou sobre o resultado da eleição. Os filhos do presidente também não fizeram postagens em redes sociais sobre a derrota. É a primeira vez na história que um presidente derrotado nas urnas não reconhece o resultado nem parabeniza o vencedor. Bolsonaro acompanhou a apuração em Brasília e ficou no Palácio da Alvorada apenas com a família. Após a virada de Lula nas urnas, o presidente não quis mais receber ninguém, nem mesmo aliados mais próximos. Os que chegavam ao palácio recebiam a informação de que o presidente tinha ido dormir. Pouco depois das 10 da noite, as luzes do palácio foram apagadas. A expectativa é que o presidente se pronuncie hoje sobre a derrota para o petista. É a primeira vez que um presidente não consegue se reeleger no Brasil após a redemocratização. Ao fazer um balanço da eleição, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, relatou que ligou para Bolsonaro e Lula após a apuração. O ministro defendeu a lisura do processo eleitoral, mas ponderou que o TSE analisará um eventual recurso de Bolsonaro contestando a vitória de Lula. O resultado foi proclamado, o resultado será aceito e aqueles que foram eleitos, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-governador Geraldo Alckmin, serão diplomados dia 19 de dezembro e tomarão posse dia 1º de janeiro. Risco nenhum. Faz parte do jogo democrático eleições com placares mais estendidos e eleições com placares menos distendidos. O que o Tribunal Superior Eleitoral pode garantir à sociedade brasileira é que as eleições são limpas, seguras e transparentes. E isso é muito importante para qualquer pacificação, porque quem venceu sabe que venceu de forma justa e quem não venceu sabe que não venceu porque votos faltaram, e isso faz parte do jogo democrático. Esses são alguns dos destaques desta segunda-feira, 31 de outubro de 2022, aqui no Jornal da CBN.